Salve Santa Sara, salve nosso povo cigano, a Pátia, paz e luz para todos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Não esqueçam, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, de deixar o ok, o like de vocês, de compartilharem nossos vídeos, de ativarem os sininhos de notificação, para que cada vez que um vídeo novo seja postado, vocês sejam avisados do mesmo. Então, pessoal, vamos nos ajudar e eu ajudo vocês trazendo os assuntos que vocês mais estão querendo. O vídeo de hoje, eu tenho aí uma proposta, um convite, na verdade, para que possamos viajar sobre as cartas ciganas, uma viagem sobre as cartas ciganas. Minha intenção é gravar 4 vídeos e nesses 4 vídeos nós vamos fazer uma abordagem sobre cada uma das cartas ciganas para as pessoas que têm curiosidade de saber mais, para os estudiosos das cartas ciganas, principalmente para quem está começando, né? Para quem tem interesse em cursos, eu dou curso de cartas ciganas. Então eu resolvi fazer essa rápida, vamos dizer assim, essa rápida viagem sobre o significado das cartas com vocês. Então vão ser 4 vídeos e em cada vídeo a gente vai abordar 9 cartas. As cartas ciganas, para quem não sabe, elas são compostas por 36 cartas. Ela é um oráculo com 36 cartas, tá bom? E essa viagem que eu proponho a vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma das cartas. Lembrando que tem as cartas ciganas e também o baralho cigano. Então vamos logo tirar dúvidas sobre um e outro. A carta cigana, ela só traz o desenho, a figura. Ela não traz o naipe. No baralho cigano, vocês vão reparar que além da figura, ela traz o naipe, aquele naipe do baralho comum de jogo. Copas, ouros, paus, espadas. E essa leitura do baralho, ela tanto pode ser feita apenas você se guiando pela figura e o seu significado, como também com o naipe. Geralmente se faz só mais com a figura, certo? Eu, nessa pequena passagem, vou só dizer para vocês o que cada naipe significa, para que vocês possam entender melhor aquela carta. Geralmente as cartas que trazem um naipe de copas está ligado ao elemento água, então são cartas que estão mais ligadas às questões sentimentais, às questões que falam de sentimentos. As cartas que traz o naipe de ouros, o ouros está ligado ao elemento terra, e são cartas que falam mais sobre as questões materiais, a materialidade, o momento presente. As que trazem o naipe de espada estão mais ligadas estão ligadas ao elemento ar, estão mais ligadas àquelas cartas que falam mais sobre, vamos dizer assim, elas não têm um sentido muito fixo, elas falam mais de um momento, elas estão mais ligadas a esse aspecto, a um aspecto, vamos dizer, mais intelectual, mais de pensamento. As que trazem um naipe de paus, que está ligado ao elemento fogo, são as cartas que estão mais ligadas a situações de ação, de movimento, de tomada de decisões, tá certo? Então, dito isso, vamos começar a nossa viagem sobre as primeiras 9 cartas das cartas ciganas do baralho cigano. Eu tenho aqui em minhas mãos o oráculo, olha, existem várias cartas ciganas, tá? De vários autores diferentes. Algumas vocês vão notar que tem figuras que mudam o nome de um oráculo para outro, mas o significado é sempre o mesmo. No momento eu estou usando aquele baralho cigano de Lenormand, muito antigo, muito conhecido, mas já usei vários outros, tá bom? Então esse ano eu estou trabalhando com esse oráculo, então eu vou fazer esse passeio sobre as cartas usando esse oráculo. Então nós temos a primeira carta do baralho cigano. É a carta número 1. Eu vou botar bem pertinho para que vocês possam visualizar melhor. A carta 1.
Essa carta ela é chamada por alguns autores de o mensageiro ou o cavalheiro. Porém, a representação dela é sempre essa. Um homem sobre um cavalo caminhando em uma estrada, tá? E eu sempre digo, quando eu dou meus cursos, que vocês observem muito o desenho, a figura e tudo que tem ao lado, porque isso vai auxiliar muito vocês em uma interpretação. Sem esquecer que as cartas ciganas, a leitura dela é dual, tá? Então, uma carta, o significado dela depende muito da pergunta, da questão que você está vendo e da carta que está ao lado dela. Então, essa carta 1 do mensageiro, ela fala sobre chegada, né? Alguém que está chegando, alguém que está trazendo alguma coisa. Então, ela pode significar uma notícia, que pode ser boa ou não, depende de quem está ao lado, mas ela sempre é chegada de uma notícia, ou então ela nos diz que é chegada a hora de concretizar alguma coisa, de realizar um projeto, um sonho, de tirar alguma coisa, né, só do plano mental para executar. Aí nós vamos para a carta de número 2. O trevo, né? Essa carta há uma controvérsia sobre ela. Alguns autores ela trazem só assim um trevo e chama ela mesmo de o trevo, no Lenormand ela é o trevo. Alguns outros autores dão nome a essa carta de obstáculos. E às vezes ela é uma folhinha de um trevo com um caminho, às vezes com os obstáculos mesmo no meio, uns pauzinhos, umas pedras, algo assim. Eu não entendo porque essa carta é chamada de obstáculo. O trevo da sorte ele é tradicionalmente um símbolo de boa sorte. Para mim, ela representa a sorte. Se no oráculo que vocês adquirirem ela tem um nome de obstáculos, ela pode significar apenas um obstáculo para passageiro, porque o trevo está ali dizendo exatamente que aquele obstáculo vai ser facilmente resolvido. O trevo, ele é um símbolo tradicional e antigo de boa sorte. A carta número 3. A carta número 3. Alguns autores chamam ela de um mar, outros chamam de um navio. E ela é uma carta de chegada também, ou de partida, porque por esse navio ele pode estar chegando ou partindo. Depende muito da tua pergunta. E também essa carta, ela, reparem bem, ela é um navio no mar. E o que é que o mar faz? O mar leva e o mar traz. Então, dependendo da pergunta, ela pode estar mostrando pra gente que alguma coisa do passado, do passado, né, do nosso consulente que está querendo voltar. É alguma coisa do passado que está querendo retornar. Tá? Então, como é dual, a leitura vai depender de quem está do lado. Aí a gente chega na carta número 4. A casa, né? A gente tem aqui a casa. E essa carta, ela simboliza justamente a estabilidade, a firmeza, o chão firme, a família. É isso que essa carta representa. Geralmente ela vai falar sobre a família, pode falar também sobre a casa em si, um imóvel, sobre uma transação com imóvel, mas ela fala sempre de coisas sólidas, de coisas muito concretas, de coisas que muitas vezes nos trazem segurança, tá? E como sempre, depende de quem está ao lado dela, mas ela sozinha é isso. A carta é a segurança, é a família, é aquilo que nos abriga, que nos acolhe. Vamos para a carta 5. A árvore. A carta da árvore. A árvore, ela representa o quê? É o verde. Primeira coisa, o verde está ligado à cura. Então, é uma carta que responde muito bem a questões de saúde. Quando ela aparece uma questão de saúde, ela mostra que a cura está a caminho. A árvore, ela dá o quê? Frutos, né? Na maioria das árvores dão frutos. Então, ela mostra que é a hora que a pessoa está na hora de colher os frutos daquilo que foi plantado. Ela é sempre uma carta que traz um acolhimento, já que a árvore, ela oferece a sombra para nos acolher.
Então, dependendo da pergunta que foi feita, de quem está do lado, mas ela está sempre ligada à cura, ao acolhimento, ao retorno daquilo que foi plantado, a colheita dos frutos. A 6. Os ventos, né? Então essa carta fala o quê? Sobre o próprio pensamento, os ventos, às vezes, e na maioria das vezes ela está dizendo para um pouco, presta atenção melhor nas coisas, não se precipita, não toma a decisão assim precipitada, não te joga tanto. Então a carta dos ventos, ela pede calma, deixa passar a ventania para você poder decidir, para você poder tomar uma decisão com mais segurança. Aí nós vamos para a 7. A 7 é a cobra, é a serpente, né? É aquela carta que em alguns oráculos você vai encontrar ela com o nome da serpente, aí temos até que colocam na carta mesmo a traição, né? Essa carta traz o nome da traição. É a primeira ideia que se tem. Mas eu sempre digo, olha qual é a pergunta que foi feita, olha o lado, ou quem está do lado dela, para poder dar uma resposta. Nem sempre essa cobra vai significar uma traição, que a pessoa está sendo traída. Vamos lembrar que em algumas culturas a imagem da serpente está ligado também à sabedoria. Em algumas outras, ela também é um símbolo, né, da medicina, se eu não me engano, ela é o símbolo de cura também, né, o símbolo, os médicos têm esse emblema da cobra, se eu não me engano, no anel, uma coisa assim. Então, dependendo da pergunta, ela também pode ser que esteja pedindo para que a pessoa seja mais prudente nas questões, né? Tenha mais prudente. Aquele velho ditado, seja manso como as pombas e prudente como as serpentes. Pode ser sim, que em alguns casos ela denote alguma coisa de traição, mas ela também pode ser isso. A necessidade de você escutar mais a sabedoria, de você ser mais prudente diante das coisas, de você prestar mais atenção em volta. Vamos para 8. Essa temida carta 8, né? Carta do caixão, a carta que em alguns baralhos vem com o nome da morte, em alguns vem com o nome de perdas. É mais comum dentro das cartas ciganas ela ter o nome de perdas. E atenção, pessoal, essa carta de forma alguma ela significa morte de ninguém. O pessoal pensa, ai meu Deus, essa carta alguém vai morrer. Não, gente, não. Essa carta ela fala o quê? Do encerramento dos ciclos, dos fechamentos dos ciclos, da necessidade da gente entender e aceitar o que acabou, de entender que a vida é algo cíclico. A nossa vida é cíclica, que um ciclo precisa acabar para outro recomeçar. Então é aquela necessidade às vezes de você aceitar que acabou um relacionamento, que uma fase da tua vida profissional se encerrou para que outra seja aberta. Às vezes, em casos que ela nunca é lida como morte física, mas às vezes é uma necessidade de uma morte que já ocorreu e que a pessoa está inconformada, não quer aceitar aquela perda, né? E não quer muitas vezes entender que é o momento que aquele familiar, aquele ente querido tinha realmente que ir. Então essa carta ela fala de aceitação, aceitar o final, aceita aquilo que acabou, entende que as coisas terminam de uma forma que é um ponto final aqui para que você tenha um novo começo mais adiante. Um ciclo acaba para que outro possa ser aberto. E a carta 9, o ramalhete, em alguns baralhos, em algumas cartas ciganas, ela tem o nome das chuvas. Essa carta também recebe o nome das chuvas. E ela está sempre ligada a algo muito leve, muito sutil, a um sentimento bom, a um presente que você vai ganhar, seja da vida, seja de alguma pessoa, um presente material ou um presente espiritual. Então essa carta, ela terá sempre essa conotação de leveza. Então, pessoal, hoje foi o passeio por essas 9 cartas. Na próxima semana eu trago a continuação no segundo vídeo com umas 9 cartas ciganas para a gente continuar esse passeio. E vocês repararam, ó, elas têm sempre esse símbolozinho no baralho, tá?
A carta do ramalhete, ela está ligada à espada, que está ligada ao ar, aquela coisa mais sutil que eu falei, se lembra? A carta mais leve, de um presente, de algo assim. Então, ela pode ser lida só com a figura, se quiser colocar o naipe, também estudar sobre o naipe, pode ser feito, mas o que na verdade a força maior está na figura dela. Esse naipe é só um complemento e tem cartas ciganas que também não trazem o naipe, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí embaixo, que aí eu vou ler no próximo vídeo, eu já tiro as dúvidas. E quando a gente terminar esse ciclo, né, de 4 semanas, sobre esse passeio sobre as cartas ciganas, eu prometo gravar um vídeo só tirando as dúvidas que possam ter surgido. Tá certo, pessoal? Uma boa semana para todo mundo, que Santa Sara, que a Cigana Zoraia, que a deusa nos abençoe e nos ilumine nossos caminhos hoje e sempre. Ó Pátia, até a próxima!